Lira Paulistana, Mário de Andrade. Organização, José de Nicola, Lucas de Nicola. Gênero literário, poesia. Resumo da obra. Você lerá poemas compostos por um dos principais autores da primeira geração do modernismo brasileiro. Lira Paulistana, de 1945, é um conjunto de poemas publicado no ano da morte do autor e é considerado a síntese de sua trajetória poética. As composições de caráter político apresentam um sujeito que reflete a respeito de si e do mundo. As imagens refletidas na poesia são fornecidas pela vida cotidiana da capital de São Paulo. Temas principais: cidadania, ficção, mistério e fantasia. Olá! É com muita alegria que apresentamos a você Lira Paulistana, de Mário de Andrade. Mário de Andrade foi poeta, ficcionista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ensaísta. Pioneiro da poesia modernista nacional e formado pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Foi um dos líderes da Semana de Arte Moderna, marco inicial do modernismo brasileiro. Em 1938, reuniu uma equipe com o objetivo de catalogar músicas do Norte e Nordeste brasileiros, tendo como objetivo conquistar e divulgar a todo o país a cultura brasileira. No mesmo ano, comandou a missão de pesquisas folclóricas, que visitou mais de 30 localidades em 6 estados brasileiros à procura de material etnográfico, especialmente musical. Foi também um dos mentores e fundadores do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É autor de Pauliceia Desvairada, A Escrava que Não é Isaura, Amar, Verbo Intransitivo e Macunaíma. Lira Paulistana remete a Pauliceia Desvairada, livro que inaugurou a maturidade artística do autor e primeira obra a divulgar os pressupostos estéticos do modernismo brasileiro, em especial o uso do verso livre. Em Lira Paulistana, o poeta se volta para o passado para compreender seu legado literário e encontrar na cidade de São Paulo um espelho para suas questões. Há muitas personalidades dentro de Mário de Andrade. Seu modo de ser múltiplo e complexo reverbera na produção artística, em artigos de jornal, entrevistas e crônicas. Mário de Andrade é considerado o escritor mais nacionalista e múltiplo dos brasileiros. Fez parte do Grupo dos Cinco, responsável pela organização da Semana de Arte Moderna de 1922. Sua obra, considerada inovadora para a época, continua atual. Ler Mário de Andrade, ler Lira Paulistana, é conhecer um grande clássico da literatura brasileira. Lira Paulistana foi concebida a partir das inquietações e angústias que foram pensadas, maturadas, trabalhadas e elaboradas em arte, em uma forma poética para encarar a máscara do tempo. O teor politizado e engajado do livro é sensível, sempre pautado em uma perspectiva muito pessoal sobre a cidade de São Paulo. A proposta de releitura da obra vai se manifestar também no sentido estético e técnico, pois na maior parte de Lira Paulistana, o escritor se utilizou de formas poéticas consagradas e menos experimentais, sempre focado em criar versos aparentemente simples e inteligíveis, mas intensamente ritmados e de rara beleza. O gênero literário presente na obra é a poesia, voltada para o registro condensado de experiências íntimas. A poesia lírica cumpre o papel de eternizar eventos que, sem o auxílio da escrita, se perderiam no tempo. A primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo no Brasil, é chamada de fase heróica e se estende de 1922 até 1930. A primeira fase do modernismo quebrou as regras da cultura tradicional, impostas por valores estrangeiros. Trouxe uma arte mais brasileira, realista, de humor satírico e sem preocupação com a linguagem coloquial. Era, portanto, uma arte moderna, inovadora e heróica, que, embora trazida da Europa, ganhou traços mais populares. Os poemas de Lira Paulistana têm algo de deliberadamente provocativo. Mário de Andrade pretendia incomodar, abalar os granfinos da cultura, chocar convencionalismos, tanto os antigos quanto os novos.
Mário de Andrade, infelizmente, não chegou a ver Lira Paulistana publicada. Não teve tempo de ouvir a resposta do público à concretização de suas profundas, às vezes doloridas, reflexões sobre a arte social. Ficou um belo testamento poético. Boa leitura!